A oportunidade de começar de novo, vou começar certo, né? Então, eu começo agradecendo ao convite que o professor Minami fez para a gente, para estar participando hoje desse primeiro simpósio. Fiquei muito feliz com o convite, e na hora que ele me mandou a mensagem, eu nem pensei duas vezes, nem quis nem saber o que eu estava fazendo, eu falei, estou dentro, estou chegando aí. E agradeço bastante vocês também terem disponibilizado o tempo de vocês para estarem aqui hoje, né? Trocando experiência, cada um contando um pouquinho do que vocês têm feito aí, de forma que todo mundo se iguale no conhecimento e entregue o resultado desse conhecimento para o nosso paciente, que no final é a pessoa mais importante, o motivo da gente estar aqui hoje, né? E aí, voltando para a minha apresentação, então, iniciei meu trabalho com massoterapia, já gostei do negócio, a partir dali já fui diretamente estudar acupuntura, né, no parceiro Abramec que tem lá no Amazonas. Nem tinha terminado as duas coisas, ouvi falar de Seitai e fui atrás. Passei um tempinho, porque no Amazonas não tinha até então, agora tem, né? Precisei viajar de lá para cá algumas vezes, e aí eu descobri que a gente sempre tem afinidade com alguma técnica, né? Eu achava que ia ser com as agulhas, depois eu descobri que era com fogo, e por fim eu descobri que era com a madeira. Então, a minha afinidade principal são os martelinhos e depois vem a moxa, praticamente que é com que eu trabalho. Então, nesse primeiro momento, eu devo apresentar para vocês um pouquinho, vou falar um pouquinho aqui sobre o que é o Seitai, para depois a gente entrar em como que ele pode auxiliar e ajudar na vida das pessoas e, especialmente hoje, de acordo com o nosso tema, na saúde e na melhoria da qualidade de vida da mulher. Então, o que seria propriamente dito o New Seitai? Então, para eu falar de New Seitai, eu primeiro vou falar de Seitai, tá? Que a coisa começa um pouco mais atrás na história, tá? Mais ou menos ali pelo século XVIII, no período feudal do Japão, já ali 17 para o 18, quando os samurais criaram uma forma de tratamento dos seus guerreiros. Então, essa é a primeira informação que a gente tem, a mais difundida. Os samurais criam uma forma de tratamento. E aí eu posso dizer para vocês que, como existiam muitos clãs de samurais no Japão, também existem e existiram muitas formas de se fazer Seitai. E o termo propriamente dito significa corpo correto, ao pé da letra, tá? Ou ordenar o corpo. Isso daí pegando pela tradução mais simples possível. Só que quando a gente pega a palavra ordem, ou ordenar, ou equilibrar, a gente começa a entender que tem muito mais coisa nisso daí. Então, só da gente ter o bate-papo que a gente teve hoje até aqui agora, a gente já percebeu que equilibrar fluxo de energia é ordenar corpo, né? Restaurar o funcionamento e as funções de cada órgão, a sua devida função, é equilibrar corpo. E, claro, a forma mais, vamos dizer assim, mais superficial, vamos dizer assim, de equilíbrio propriamente dito, que é a estrutura óssea, também é equilibrar o corpo. Então, o termo Seitai, ele é muito mais complexo do que só simplesmente olhar para essa parte, o osso e propriamente o equilíbrio. Eu estou aqui com o pé só por conta dessa ideia inicial que a gente costuma ter quando ouve falar de Seitai. Tanto é que é muito comum a gente ouvir o termo quiropraxia japonesa, focando somente na estrutura óssea. Mas eu acredito ser essa uma forma comercial de fazer o Seitai chegar nas pessoas, considerando que ele não é tão conhecido como a própria quiropraxia é. Então, não diria assim, é errado falar, mas diria que seria uma estratégia mais comercial para ser mais conhecido. Então, esse é um apanhado mais geral do que seria o Seitai na nossa história, tá? E quem vem ser o New Seitai nesse contexto todo? Então, para a gente primeiro chegar no New Seitai, eu tenho uma pequena observação para falar ainda sobre o Seitai. Como eu falei para vocês que foram samurais que criaram e existem muitas formas de Seitai diferente, o Seitai sempre caminhou de mãos dadas com as artes marciais. Inclusive, existem nomes de linhas de Seitai que são nomes de luta. Existe um Seitai que é chamado Judô Seitai. Existe o Jujutsu Seitai.
Existe Yawara, que também é o nome de uma luta, e existe Yawara Seitai. Basicamente, muitos movimentos foram tirados das lutas. E existia também, pelo pouco que eu consegui captar, porque a nossa literatura a respeito de Seitai também não é tão vasta, mas por tudo aquilo que eu li, existiu também um certo esforço de o Seitai não ser muito divulgado mesmo, tá? Por se tratar de uma questão de casta. Então, durante um tempo se pregou muito a ideia de que o Seitai era muito doloroso e somente um samurai seria capaz de suportar um processo de tratamento mediante Seitai. Então, isso meio que começou a fazer as pessoas se afastarem um pouquinho. Mas a gente, parando para pensar, é uma questão mais de casta, uma questão mais social, uma questão de divisão social que existia naquela época mesmo. Então, como ele foi criado pelos samurais, o samurai só queria tratar quem era do clã samurai, os camponeses ficavam com a acupuntura, ficavam com as outras coisas. E quando chega aí o momento dos japoneses começarem a sua migração para os outros países, claro que naturalmente o período dos samurais acabou em algum momento, e essa migração acontece já numa idade moderna, e os seus descendentes carregam a sua cultura para cá, para o Ocidente. E em algum momento, os médicos ou os terapeutas modernos têm contato com essa cultura. Em algum momento, eles precisaram começar a ensinar isso, porque a ideia de se fechar um pouquinho dentro das colônias não deu muito certo quando a ideia é sobreviver no mundo que não é o seu. Então, eles precisaram ensinar. E ensinaram as artes marciais, ensinaram a sua cultura, a sua culinária e as suas artes de cura também. Então, é nesse momento que a gente vê na linha do tempo que a quiropraxia surge. E, naturalmente, surge a osteopatia também, e eles fazem de tudo para divulgar isso para o mundo todo, que é uma característica nossa do Ocidente, uma coisa nova, vamos pesquisar, vamos divulgar, vamos fazer crescer, está ajudando pessoas. E o Seitai ficou ali no cantinho e quase morreu. Tá? Então, quando chega ali mais ou menos na década de 80, o mestre chamado Kanichi Takagi percebeu que mesmo no Japão tinha um pouquinho desse medo de algumas pessoas do Seitai e resolveu criar uma forma de tornar a coisa menos assustadora para as pessoas e criou os martelos. Menos assustadoras, criou os martelos. Mas se a gente for pensar... Não, eu estou antes. Eu estou aqui. Opa. Valeu, obrigado. Então, assusta, né? Parece até uma piada de mau gosto. Mas a verdade... Oi? Tira. Aí é que está a brincadeira. Aí é que está a grande... Vou fazer uma demonstração, sim. E aí é que está a grande sacada da coisa. Porque realmente... Parece brincadeira, mas você chega com uma pessoa... Eu tive umas situações interessantes, eu conto para vocês depois, muito engraçadas. Você fala para a pessoa, normalmente, quem me procura porque está com dor, e eu acho que a maioria de quem atua na área é por causa da dor. A gente é que identifica outras coisas e começa a trazer a pessoa para o nosso lado para tratar. Mas a grande maioria vem porque está com dor. Aí a pessoa chega com dor e olha esse negócio aqui... né? Tem gente que dá vontade de bater meia volta e voltar, e não volta porque fica com vergonha. Só que depois que passa pelo processo, se espanta com o resultado. E aí é onde a gente percebe que Kanichi Takagi estava certo naquilo que ele criou. Então ele conseguiu realmente tirar um pouco daquela ideia da torção de articulação, da chave de braço, da chave de perna como forma de curar, tirou um pouquinho daquele mito que foi criado. Claro que tem alguns tipos de Seitai que dói sim, tá, gente? Mas não são todos, não. Mas tirou um pouco daquela coisa e trouxe toda aquela linguagem para uma outra linguagem mais simplificada, que foi a linguagem dos martelos. E por isso a gente conhece como novo Seitai. Primeiro que não surge no mesmo período do samurai, surge agora na Idade Moderna. E segundo, surge com essa motivação para simplificar aquilo que se fazia, sem causar dor para a pessoa, e o mais interessante de tudo, na grande maioria dos casos, dando um resultado praticamente imediato na primeira sessão. Isso que é o mais legal, né? A gente parece assim que é uma obra milagreira, mas de fato não é não. É que era o conhecimento mais minucioso de algumas características que a gente tem no corpo, e ele pegou e conseguiu captar essas características.
e trouxe para o martelo. Então, a gente tem essas características aí. A primeira é tirador muito rápido, principalmente se realmente essas dores tiverem relação com o sistema articular. Então, no primeiro momento, o New Seitai, dentre os Seitais que existe, ele vai se focar realmente na parte articular. Tá? Só que num segundo momento, ele vai se focar também, à medida que a gente aprofunda, no sistema nervoso e na questão do fluxo dos canais de energia. Tá? E aí é onde a gente pode começar a entender como que o Seitai pode auxiliar, por exemplo, no tema de hoje, na melhoria da qualidade da saúde da mulher. Tá? Acho que a gente pode passar para o próximo. Tá ok. Tem que dar umas olhadinhas. Então, vamos lá. Vamos para a segunda característica de New Seitai. Então, a primeira é essa característica de conseguir tirar a dor. A segunda característica é que, para que ele funcione, todo o foco em New Seitai, e depois a gente vai falar de outros, por isso esse nome aqui, Sensei Sadakazu Nakata, todo o foco e toda a teoria gira em torno do equilíbrio da cintura pélvica. Tá? Por isso nosso tema hoje veio bem de primeira já na pelvis. Tá? Então, ele gira em torno do equilíbrio da cintura pélvica. E aí eu vou pegar emprestado uma teoria que foi desenvolvida pelo Sensei Sadakazu Nakata, que ele publicou no seu livro Lombalgia, o Fator Definitivo, tá? Aonde ele vai chamar essa região que vocês estão vendo aqui agora, essa parte que contempla a cabeça da articulação do fêmur, opa, tá aqui, tá? Olha que bacana. Que contempla justamente aqui a parte da articulação do fêmur, todos os ossos aqui da cintura pélvica, o ilho, né, região de pubis, até a quarta vértebra lombar, numa circunferência, e aonde ele vai ter como centro de gravidade do corpo um ponto convergente que ficaria mais ou menos aqui no segundo forame sacral. Na linha do segundo forame sacral. Seria o exato meio do corpo. A partir desse momento, o que ele traz de informação para a gente? Primeiro, vamos imaginar que o ser humano ele está carregando um peso, vamos dizer assim, relativamente desproporcional, se a gente fosse parar para pensar, que seria o da cabeça em cima de uma única haste. Então, você imagina o martelo, sendo a cabeça do martelo, a cabeça da pessoa. Então, nós temos todos uma pressão gravitacional vinda daqui do alto e que é muito fácil de desequilibrar para as outras direções. E todo esse peso, ele incide numa base que é essa parte laranjinha aqui, o sacro. Tá? Até aqui, tudo bem. Junta-se a isso todos os órgãos, tórax e membros superiores, o sacro recebe praticamente quase todo o peso do corpo, exceto o dos membros inferiores. Tá? Ah, tá. Essa daqui. Então, o sacro recebe basicamente todo o peso do corpo. Tá? Então, aonde que a gente começa a se preocupar a partir de agora? É que esse peso ele não vai ser suportado pelo sacro o tempo todo. Em algum momento, ele vai ser dividido, vai ser partilhado. E vai ser partilhado através desses dois ossos aqui, o ilíaco. Tá? Os ossos ilíacos, do lado direito e do lado esquerdo, e depois sustentados pelos membros inferiores. O problema todo acontece quando, por algum motivo, um lado ou o outro ficam assim, em desnível, um mais baixo e outro mais alto, e aí desalinha. Ou seja, alguém vai receber uma carga maior de peso, alguém vai receber uma carga menor de peso, e a gente vai ter que trabalhar, o corpo vai ter que trabalhar para compensar os lados, sem contar a curvatura que a gente acaba arrumando aqui. E aí começam os problemas, que além das dores, que é o que a maioria das pessoas procuram a gente, de funcionamento dos órgãos internos. Por quê? Porque aqui dentro, muitos órgãos ficam acomodados. E eles foram configurados para ficar acomodados de uma forma correta. Isso inclui o correto alinhamento da região da cintura pélvica. Então, se ela desalinhar, eles vão desalinhar também. E aí a gente começa a ter uma série de problemas.
Então, do ponto de vista fisiológico, a má acomodação pode gerar problema no funcionamento de alguns órgãos, como, por exemplo, a bexiga. A gente pode ter problema de continência urinária, por exemplo. Né? Do ponto de vista neuronal, já mais na frente eu vou trazer um outro slide. A gente vê no livro de Terayoshi Hoga, ele falando que o mau posicionamento das vértebras, que vão acontecer se o quadril estiver desalinhado, vão gerar problema no processo de sinapses aqui, nas inervações que passam por elas. Isso vai gerar problema também lá na ponta, no funcionamento de alguns órgãos. E aí a gente vai ter referências, por exemplo, de órgãos do sistema excretor, intestino, grosso, delgado, aparelho urinário, ou até as funções reprodutoras sendo comprometidas. Por quê? Porque existe pensamento em algumas inervações, por conta do encurtamento dos forames. Então, a gente já tem uma segunda situação aqui. E, por fim, a gente vai pegar já numa literatura mais antiga, tá? O desalinhamento também dos canais meridianos, seja o que da cintura que nós temos, seja dos membros inferiores. Isso vai gerar complicações também naquilo que a gente atua na área da acupuntura. Então, o que acontece? Quando a gente parte desse ponto, os praticantes de Seitai, que quase sempre não praticam somente Seitai, também uma outra técnica, costumam, até eu acho que faz até sentido para a gente, que faz Seitai, primeiro fazer o ajuste e depois tratar o energético, porque pelas literaturas a gente consegue um resultado muito mais efetivo quando isso é feito. Digamos que a gente consegue tirar uma certa dificuldade nesse processo. Ok? Agora, da minha prática pessoal, eu posso confirmar para vocês que a literatura, as poucas que existem, estão certas, porque eu tenho testado isso todos os dias há alguns anos nos meus atendimentos. Começam com as dores e lá a gente descobre um monte de outras coisas na hora da anamnese e durante o tratamento, que elas vão sumindo, como, por exemplo, uma das coisas que mais acontece é a incontinência urinária. Acontece muito. Problema de constipação. Acontece muito. E que os pacientes costumam relatar desaparecerem pelo menos uma semana depois que o desalinhamento é resolvido. Ou pelo menos melhorado o aspecto, né? Melhorado os sintomas. E aí a gente passa para o próximo slide para entender como é que a gente pode pegar toda essa informação, que é uma informação genérica, e trazer para o mundo feminino e saber, em particular, como que as mulheres poderiam se beneficiar especialmente com a prática do Nil Seitai. Então, vamos primeiro falar da diferença da pelvis. Tem algumas pequenas diferenças na estrutura óssea entre homens e mulheres. Tá? A primeira e a mais notável é que a cintura pélvica das mulheres são mais largas. Tá? Essa é a mais notável de todas. A segunda, as mulheres também têm uma formação sacral um pouco diferente, normalmente mais curta e mais larga. Tá? E a terceira, que também faz muita diferença, é que a profundidade do assoalho pélvico em mulheres é um pouco mais raso. E tudo isso por quê? Por causa da função reprodutora. E aí vem as observações que a gente fez nas práticas. As mulheres, uma vez que tiveram seu primeiro filho, hoje na modernidade, elas passam pela seguinte situação. Primeiramente, quando engravida, logo logo começam as dores nas lombares, né? Tudo isso acontece porque o bebê começa a ganhar espaço, começa a ocupar, a barriga vai crescer e vai mexer nessa estrutura toda. E não tem muito o que fazer com relação a isso, né? Tem uma coisa ou outra que a gente consegue fazer para amenizar, mas a estrutura foi mexida e ela só vai voltar ao normal depois que a criança nascer. Até aqui, tudo tranquilo. Uma vez que a criança nasceu, teoricamente, essa estrutura deveria voltar para o lugar exatamente como estava. E aí é que acontece a X da questão, ela não volta exatamente como estava. Ela volta, ela fecha, mas olha, 90% de todos os casos que eu atendi, isso já vai fazer aí quase 10 anos, todas voltaram fora do lugar e todas com uma particularidade. O pubis, essa região aqui,
mais para baixo, ou de um lado, ou do outro, ou os dois, e eventualmente mais abertos. Essa aqui, por incrível que pareça, tem sido uma das causas maçantes de a maioria das pessoas que me procuraram com dor lombar, depois dizerem e reclamarem que também tinha incontinência urinária. E aí você vai e faz a pergunta, quantos filhos você tem? Tenho 3. Quando foi que começou isso? Foi depois do seu último filho já? Ou antes de você ter filhos você tinha isso? Não. Aí a pessoa vai voltando lá atrás. Não, antes de eu ter filho não tinha nada, mas depois que nasceu o meu primeiro começou esse negócio. Pronto, já anotou o primeiro. Aí você começa, anotou o segundo, anotou o terceiro, anotou o quarto. Falei, tem coisa aqui. As mulheres sofrem de forma especial com as dores nas costas mesmo. E aí eu costumo brincar que é herança de neném. Porque depois que nasceu, acaba sendo. Lá no Amazonas, onde eu morava, se dizia antigamente que as avós diziam para as netas assim, olha, quando o seu filho nascer, pede para o seu marido sentar no seu quadril. Você deita assim de lado e ele senta em cima. Não sei se aqui também era assim, se falava isso para cá, mas lá no Amazonas falava. Então, sabedoria popular estava ensinando a fazer seitai. Seitai. Estava ensinando a fazer seitai, sabedoria popular. Seitai. Aqui nesse caso, seitai, né? Quer dizer, elas eram sábias, mesmo não tendo fundamento, mas elas sabiam que isso era algo certo a se fazer. E assim, vamos falar que é das bisavós para trás. E isso foi se perdendo com a modernidade, não, isso é besteira, isso é coisa da minha avó, aquela coisa toda. E não, elas estavam certas. É que o pessoal foi engordando, professor, aí não dá para sentar aí, né? Aí ia passar do ponto, né? Então, a gente começou a prestar atenção nisso, e aí fomos para os tratamentos. Alinha, ajusta, e a reação da maioria, vamos dizer assim, 90% dos casos, eu digo que os outros 10% são pessoas que tiveram outro tipo de problema, incluindo as mulheres também, que depois, se tiveram gravidez ou não, o processo podia só se agravar. Então, esses 90% todas relataram que melhorou essa questão de incontinência urinária, sem cirurgia. Que melhorou essa situação, que melhorou a situação de constipação, tá? E outros problemas, como cólica, por exemplo, que tinha muita, que melhorou. E aí, quando a senhora fala em cirurgia, eu me lembro que uma das coisas que nós vimos na aula, quando eu era estudante, ainda com o Sensei Goto, que se falava muito em fazer cirurgia depois do parto, e justamente por causa da tal da bexiga caída, que abre, levanta, amarra, fecha, e exatamente. E aí, a gente sabe que basta fechar e realinhar. Tá? E como é que faz isso? Como é que eu sei que está alinhado depois que eu mexi? Tá? Existem muitas formas de diagnóstico nos vários tipos de Seitai. Tá? O New Seitai, especificamente, ele se fundamenta numa forma que é a pressalgia. Então, a gente tem um entendimento que funciona da seguinte forma. Imagina aqui, esse quadril, onde esse lado aqui, por algum motivo, está mais para baixo, e esse lado aqui, por algum motivo, está um pouco mais para cima. Esse lado aqui, ao toque, sempre vai doer. Mesmo que não seja uma dor consciente, por isso que a gente chama pressalgia. Às vezes a pessoa não tem noção da dor que tem. Você vai lá e cutuca, e às vezes a dor é muito aguda, muito forte. A pessoa relata a sensação de queimação, e muitos relatam, de acordo com o tanto que isso aqui está desalinhado, que essa dor fica persistindo por alguns minutos ainda. E o lado que normalmente fica mais alto, esse outro aqui, eventualmente pode doer, mas a dor é diferente do outro lado. Passa a ser uma dor mais dispersa, né? Uma região mais dolorida, enquanto que a outra é uma dor mais aguda. Tá? Então, no momento que você começa a fazer os ajustes e vai tocando, imediatamente essas dores vão cessando, até que as duas se igualam, os dois lados se igualam, sem dor, sem nada. E a pessoa costuma relatar para você que só está sentindo a pressão do dedo. Nesse ponto eu sei que aqui alinhou. Só que agora eu vou ter que olhar cada parte da pelvis inteira. Tá? Vou ter que olhar cada parte da pelvis para poder resolver essa situação. Fora esses pequenos problemas que afetam os órgãos, nós temos as dores propriamente ditas, né? Consegue passar outra? Por gentileza? Pode passar mais um?
Então, esse daqui. Então, fora essas situações do funcionamento dos órgãos, propriamente dito, a gente ainda tem esse monte de coisa aqui. Tendinopatia de glúteo, aparece muito. Dor na região do pubis da virilha, tá? Lombalgia, lombociatalgia, síndrome de piriforme, a bursite aqui, trocantérica, que normalmente muitas mulheres relatam que dói tudo, que às vezes a dor chega a ser na pele. Você passa a mão na pele e a dor é como se fosse uma queimação. E tudo isso está relacionado ao quê? Ao desalinhamento do quadril, e a grande maioria relata que isso passou a acontecer a partir do primeiro filho. Tá? Pode fazer. Esse desalinhamento que foi percebido depois da gestação, a minha dúvida é se foi por causa da acomodação durante a gestação no assoalho pélvico ou se depende do tipo de parto, se foi por parto normal. Por causa da acomodação. Por causa da acomodação. Isso, porque na necessidade de se acomodar, o bebê, à medida que ele deixa esse feto vai crescendo, vai abrindo toda essa região. Então é normal que a mulher perceba em si mesma, né? Tô ficando grávida, a barriga tá crescendo, aí o quadril vai ficando desse tamanho, vai ficando largão, vai abrindo. Uma das coisas que gera aquela dor na lombar durante a gravidez é essa abertura dessa região aqui, para a criança poder se encaixar. Então, à medida que isso aqui vai afastando, né, vai apertando essa área aqui. Tá. E aí então, vai gerando dor. Quem passou por cesárea, isso. Pode acontecer isso. Pode acontecer. A diferença é que pode acontecer depois uns ou outros problemas de forma diferente. Por quê? Pela cesárea você não tem a passagem pelo canal. Uhum. E no parto normal você vai ter essa passagem e isso vai dilatar ainda mais. Então, como é que vai voltar para o lugar depois que o nascimento acontecer? Mas, de uma forma ou de outra, o principal causador dessas situações é a própria acomodação do bebê. Durante a gestação. Durante a gestação. Porque aqui já abriu o suficiente para forçar tudo. Até aqui, tudo tranquilo? Deixa eu ver onde que eu estou aqui agora. Para não me perder. Então, eu estava comentando com vocês agora há pouco, que nós tivemos aqui pelo menos 3 visões aqui que a gente pode considerar. A primeira é essa, que a gente leva a estrutura óssea em consideração, onde, de cara, o New Seitai vai focar mais a sua atenção, e outros tipos de Seitai vão focar a atenção em outras situações. Então, o New Seitai vai se focar logo aqui, né? E depois a gente vai verificar, por exemplo, o Sensei Sadakazu Nakata, que eu citei lá primeiro, que é o criador desse termo tronco femoral de pelvis, que engloba essa região toda que eu coloquei, ele vai também falar o seguinte, que tudo isso aqui, toda essa lista que vocês têm aqui, são os problemas ou as patologias correlatas com o desalinhamento do centro tronco femoral de pelvis. Quer dizer que se você tem desalinhamento, além das dores que esse desalinhamento causa, que são a lombalgia, você poderá ter hérnia de disco se não cuidar disso a tempo, por conta da curvatura que é feita com desalinhamento, então isso com o tempo vai acabar gerando uma hérnia de disco. Você pode ter os outros problemas aqui, como gastrite, cólica, constipação, cistite, incontinência urinária. Então ele já lista isso aqui a partir da teoria do tronco femoral de pelvis. Quando a gente chega aqui com Masayoshi Sensei Gomi, tá? Ou Gomi, isso aqui ele é um especialista em Seitai japonês da década de 60, tá? E ele já vai desenvolver aqui a teoria do Kotsoban, que também fala exatamente do desalinhamento pélvico. Só que ele vai tratar agora da teoria do centro e de patologias correlatas específicas, quando é o lado esquerdo que está desalinhado ou quando é o lado direito que está desalinhado. Ainda tem essa situação. Então, por exemplo, quando a gente observa aqui, que é o Kotsoban é quadril, tá? É pelve. Que é o lado esquerdo que está desalinhado, a pessoa pode, a partir dali, ter uma tendência a desenvolver problemas cardíacos, uma tendência para obesidade, constipação, problemas no sistema nervoso simpático. E quando já é do lado direito, a gente já passa a ter problemas de fígado e de estômago,
Tá? Diarreia, problemas ginecológicos e problemas no sistema nervoso parasimpático. Então, aqui a gente já tem 2 avaliações, tá? 2 avaliações. E ele ainda é a pessoa que fala do desequilíbrio do fluxo do Qi no meridiano da cintura e das pernas. Tá? Então, se a gente considerar os meridianos que a gente tem nas pernas e que o desalinhamento pélvico vai gerar desalinhamento nas pernas, no joelho, nos pés, e vai afetar o funcionamento daqueles meridianos que passam por ali, então a gente consegue entender como é que, de repente, a pelvis pode ter uma interferência no funcionamento do próprio órgão. Lá em cima, que está na caixa torácica. Se a gente puxar por Sensei Nakata e por Sensei Teruyoshi Hoga, o desalinhamento da pelvis tem um efeito dominó. Ela não para aqui. A partir do momento que gera a primeira curva na lombar, vai se gerar uma curva no sentido contrário na torácica. E aí a gente tem um efeito dominó na saúde inteira. Ok? Até aqui tá tudo tranquilo? Então vamos lá, vamos passar mais uma. Então eu estava falando de alguns casos, né? Então o professor Goto, que eu citei para vocês, já falou do caso de uma pessoa que saiu da cirurgia, né? Já estava com cirurgia marcada para fazer esse levantamento de bexiga, acabou indo fazer o Seitai, ajustou, a incontinência urinária parou e deu sorte, saiu da linha da faca, saiu da linha da faca. Eu tive aí muitos casos, tá? Eu atendo muita mulher e a gente observou nesses anos todos que no caso das mulheres especificamente, muito do desalinhamento ocorreu realmente depois do parto, e aqueles que não ocorreram depois do parto, que vieram antes, na juventude ali, 15, 14 anos, tiveram muito a ver com lesão, com queda, que é um outro causador de problemas, além de as questões posturais. Tá? Então, um grosso veio depois do parto. Existe a questão de uso de bolsa e tudo mais, perna cruzada, uso de salto alto. No caso dos homens, a famosa síndrome da carteira no bolso traseiro. Isso acontece bastante, principalmente com os que têm mais idade, que era um hábito nosso naquela época usar a carteira cheia de nada, não tinha dinheiro, mas tinha que ter uma carteira no bolso, né, cheia de papel. E isso acontece desde os 11 anos de idade, que era moda. Hoje já não tanto, né? Mas o grande, assim, as pessoas que mais vêm sofrendo com todas essas dores, esses problemas que são correlatos, são as mulheres em função, inicialmente, desse aspecto que é natural na nossa vida. Tem como melhorar? Tem como melhorar. Pode ser feito o Neo Seitai logo depois do parto? Não, a gente precisa de um tempo, principalmente se for cesárea. Tá? O Neo Seitai, especificamente, ele trabalha com os martelos e não é só pancada, tá, gente? Apesar de ser um martelão, existe a possibilidade da vibração. A vibração, o toque leve, suave, faz um efeito muito grande também. Tá? Mas essa vibração pode interferir de forma negativa, por exemplo, numa cirurgia profunda de alguém que fez cesárea. Então, é necessário esperar o momento da pessoa estar liberada e aí sim ela pode fazer um tratamento. Que nem demora muito, viu? Não demora muito, não. Às vezes 2, 3, 4 sessões, dependendo do estilo de vida que a pessoa leva, talvez mais, mas se a pessoa leva uma vida bem tranquila, regrada, faz exercício e tudo mais, menos sessões já resolvem. Pode perguntar. Em que o Seitai faz na bexiga, porque a bexiga pare de ter essa incontinência urinária na grávida? Na grávida não, desculpa, na mãe. Depois grávida? É justamente a reacomodação dela para a posição que é natural, de nascença. Tá? Porque o que acontece? Que depois da gravidez, ela tomba. O assoalho pélvico tomba, ela sai da posição dela e isso afeta o canal da uretra. E com o Seitai a gente consegue realinhar tudo isso. Consegue realinhar. E aí eu vou mostrar para vocês. Pela região lombar, né? Por toda a cintura pélvica. Tá. Por toda a cintura pélvica, não só então pela eu preciso lombar. de várias sessões que essa mulher venha para eu poder estar realinhando. Precisa. Caso a caso. Precisa porque, assim, quando a coisa é mais recente, por exemplo, é o primeiro filho. Vamos pegar aqui um exemplo. A pessoa é o primeiro filho, praticante de yoga já desde cedo, teve uma gravidez tranquila, foi parto normal, em 6 meses está liberado para o médico para fazer qualquer sessão. Tá?
e nunca teve um desvio em função da vida que ela tinha. Ela vai precisar de muito menos sessões, só para reajustar. Você não tem aquela coisa que a gente chama de memória muscular, que tende a tracionar a estrutura para o estágio anterior. E até isso a gente também tem que lidar, porque uma vez que existe algum tipo de desalinhamento, seja na pelvis ou em qualquer parte do corpo, a musculatura também reage. Tá? Então, um lado onde você tem, por exemplo, esse lado aqui mais baixo, você vai ter um estiramento nas cadeias musculares, enquanto do outro lado você vai ter encurtamentos e calombos. E as dores vão se manifestar de formas diferentes dos dois lados. Então, se isso permanece já numa outra paciente, que nunca fez uma atividade física, que já tem 4 filhos, e que sente essas dores há 40 anos, já vai ser diferente. Eu já vou precisar de várias sessões. Inclusive, vou precisar, talvez, de um trabalho multidisciplinar para também trabalhar a questão da musculatura, porque a própria musculatura, um músculo, por exemplo, muito importante nesse processo, o ilio-psoas, que é uma cadeia de 3 músculos extremamente importantes. A pessoa pisa errado, vai ter problema de joelho, isso daí acomete quase todas as mulheres que tiveram filhos há muito tempo e nunca fizeram nada. Problema de joelho, vira artrite, esporão de calcâneo, fascite plantar, a dita bursite aqui do trocânter, que, nossa, que maltrata muita mulher por aí, né? Então, essa pessoa que teve uma vida nesse sentido há 40 anos, ela vai precisar de mais sessões. E na questão da osteoporose? A osteoporose, dependendo do nível dela, pode vir a ser ou não uma contraindicação. Mas aqui eu vou abrir um parêntese bem grande, tá? Osteopenia, nível 1, nível 2, você consegue ainda trabalhar com martelos, sem risco. E não precisa utilizar pancada. Tá? Isso já é uma prática que a gente encontra nessas terapias de percussão vibracionais, como, por exemplo, o Toksen, o Toksen tailandês, o Mubundashin, que a gente também usa a vibração, o Tonton Seitai, que ainda está lá no Japão. Então, você usa martelos, mas você usa só a vibração. Então, quando a pessoa tem aí osteoporose, até nível 2, você ainda usa o martelo. Quando você passa do nível 2, que já existe risco, existem formas de você manipular muito suaves, que não precisam do martelo. Então, a pessoa ainda vai se beneficiar de alguma forma do Seitai. Tá? Mesmo que eu não use o martelo, eu tenho uma toalha que eu posso utilizar, eu tenho movimentos que eu posso fazer de forma suave para poder trabalhar. Eu tive uma experiência, foi bem recente, com uma pessoa que tinha uma osteoporose gravíssima, daquela que cai e quebra. E ela já tinha histórico de fratura porque caiu, por conta da osteoporose. E ela era uma dessas pessoas que sofria com essa bursite de trocânter há 40 anos. 40 anos essa pessoa tinha. E junto com isso, um pé mal curado de um acidente de carro que ela teve uma lesão, né? Fraturou. Esqueceram de olhar para o pé dela, mexeram na canela e quando foi ver o pé estava quebrado. Uma semana depois o médico descobriu que tinha quebrado e não trataram. E a mulher sofria já há 40 anos com dores na lombar, no cóccix, que é uma das piores dores que tem. Você não arruma posição para sentar. Normalmente, numa cadeira como essa, por mais confortável que seja, você fica sentando meio de lado, até que você arrume uma posição e se acomode, vem a segunda parte do processo, é a hora que você tem que se levantar, que a dor vem com mais força. Então, também tinha essa dor no cóccix e essa dor na lateral, que para ela era pior. E a gente conseguiu ainda tratar. Claro que vai precisar de mais sessões, ela mora aqui em São Bernardo, eu moro em Caraguatatuba, eu vim para atender a família inteira, voltei e devo voltar em breve para continuar o tratamento. Mas assim, por 3 dias seguidos, que eu fiquei acompanhando a família durante 5 dias, os 3 dias que eu vi essa pessoa depois da sessão, ela disse que não estava sentindo mais nada. Então foi muito... Mesmo com a osteoporose avançada e mesmo o problema dela sendo crônico. Mas aí é bom a gente abrir um parêntese bem grande. O não sentir nada para uma pessoa que há 40 anos está acostumada a sentir dor é muito relativo. Não quer dizer que, muito possivelmente, não quer dizer que ela não sinta nada. Quer dizer que, em função do que ela sentia, aquilo que ela sente agora não é nada. Mas, com certeza, tem alguma coisinha ali. Bom,
eu acho que eu posso partir para uma demonstração. Vamos para a E aqui, prática aí. Quem quer única, tomar martelada? eu posso praticar nos três, se tiver tempo. Primeiras damas, vamos lá. Primeiras damas, é porque é a E segunda uma da mulher, porque é a então, saúde da mulher. Bora lá. tá? Professora, a hora que você quiser. Pode tirar aqui? Isso. Japoneses e criança primeiro. Ó, o professor aí, quem está online, ele vai fazer a apresentação de como é que usa a técnica dos martelos, tá, pessoal? Eu vou tentar dar uma filmada aí bonitinho. Você vai lascar braço. Pessoal, se quiser ficar perto para ver, fica à vontade. Eu atendi uma vez uma senhora já com uma certa idade que... Eu atendi uma senhora uma vez que já com uma certa idade, ela passou... Ah, tá. Pode sentar. Tá. 68. Fica sentada. Começa sentada, tá? Então, enquanto eu estou observando aqui, eu vou contar a história. Eu atendi uma senhora há algum tempo atrás e ela passou 6 meses numa cama de hospital com botulismo. Então, 6 meses é muito tempo e, naturalmente, ia doer tudo em algum momento. E ela, dentre os outros pacientes com problemas crônicos, é que vão ser na verdadeira escola da gente, né? O Sensei Matsunaga costumava dizer, né, o criador dos Enshiatsu, que você precisa, para aprender uma técnica, um ótimo mestre. O seu melhor mestre é o seu paciente. Eu concordo com ele porque foi onde eu mais aprendi, com os casos mais difíceis. Essa senhora, eu aprendi a fazer Seitai e a gente mexe muito na pessoa o tempo todo. Essa senhora não podia se mexer de jeito nenhum, por conta das dores que ela tinha e de ter passado muito tempo em uma cama de hospital. Então, só tinha uma posição que ela ficava, que era decúbito lateral de um lado apenas. Foi aí que a gente aplicou a teoria de usar... Só pegar aqui. De usar o martelo, como ela tinha osteoporose, apenas na forma vibracional. Só na forma vibracional. E ela conseguiu dormir sem a dor naquele dia, conseguiu se levantar no dia seguinte. Então, existe a massa do martelo, existe a forma de você deixar o martelo trabalhar, que tem uma diferença, tá? Uma coisa é eu manter rígido o meu pulso e pensar que o martelo é usar peso. Outra coisa é eu deixar que o martelo faça o trabalho dele. Tá? E outra coisa é eu conduzir o martelo da maneira que é mais natural para ele trabalhar. Como se ele fosse uma entidade e estivesse vontade de prova. E eu não posso atrapalhar ele. Porque se eu atrapalhar e quiser controlar, por incrível que pareça, se eu... Não, é pior. Não é que eu não consiga, ela vai sentir. Então, eu vou fazer só um exemplo, ela vai dizer, tá? Vai? E agora? É diferente? É diferente. Agora eu travei aqui. Travei e quis usar força. É diferente, né? Então, você imagina se eu faço isso com esse. Aí a pessoa vai sentir a massa. Agora... Então, quando a gente trava, não sei se vocês percebem que o barulho muda e ela... Então, é isso. Tem essas pequenas coisinhas. Então, vamos lá. Eu vou tem muitas formas de diagnosticar, como eu falei, mas a prática do Seitai costuma ser na palpação, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser palpar aqui a borda da crista ilíaca dos dois lados. Tem um lado mais dolorido. E aí é complicado, porque tem a relação cultural de dor. Nem todo mundo vai dizer que dói, porque está acostumado com a dor. Então, você começa a treinar os seus dedos para sentir rigidez, calombos ou maleabilidade. Elas vão ser diferentes dos dois lados. E aí você muda a pergunta. Qual? E esse aqui que ardeu. E aqui dói mais no geral. Mas aqui... Ah, tá. Aqui atrás. Aqui.
Então, se eu toco aqui é de um jeito, mas se eu toco aqui dói bastante. E aqui também. Tá bom. Aqui não, né? Aqui vai aumentando quando é para cá, né? Aqui. Vou fazer um pouco de barulho, tá, gente? Tudo bem? Doeu? Assustou? Assusta, gente, assusta. Então, eu costumo avisar para a pessoa, vai fazer barulho, porque se eu bato sem avisar, ela se assusta mesmo. Tudo bem? Agora, já. Vai indo. Vou estar diferente. Oi? Ardidinho. Aqui. Aqui não. Baixa de novo desse mesmo lado. Não dá mais? Que estava antes. E aqui? Aqui parou? Só o toque. O ardidinho. Baixa mais uma vez. A dor, na verdade, a dor maior é aqui. Ah, tá. Mais em cima já aqui na lombar, né? Isso. Eu já cheguei lá, tá? Só baixar aqui um pouquinho. E aí uma outra característica, tá? Vou pegar esse exemplo aqui agora. O paciente, ele vem com uma queixa principal. É aqui que dói. É aqui que dói. E você está caçando dor em outro canto. Mas é aqui que dói. Você está caçando dor em outro canto, tá? Por quê? Porque agora a gente precisa, dentro do Aceitar, desenvolver uma visão sistêmica de todo o conjunto, né? Então, vamos lembrar aqui que aqui está doendo, provavelmente, porque esse aqui subiu e apertou esse aqui, ó. Então, eu não consigo trabalhar onde o sintoma está aparecendo enquanto eu não arrumo aquilo que está causando o sintoma. E é onde que às vezes a gente fica cutucando a pessoa fica dizendo, não, mas é aqui que dói. Mas não, eu estou pegando só exemplo por quê? Porque é normal a gente trazer o raciocínio para o tratamento onde está o local do sintoma, né? É o que os pacientes pensam realmente. Pode baixar. Mais um pouquinho aqui, tá? Oi? Doeu? Não? Agora. Opa. Melhorou aqui? Agora a gente vai tratar aqui em cima, tá? Pode deitar de barriga para baixo, vou tirar essas martelas. Isso. Pode virar para qualquer lado, tá? Olá, melhor. Tanto faz. Vira para o lado de cá, porque tá do sol. Perceba que agora eu vou olhar tudo que eu puder olhar dentro do quadril, tá? Aqui tem o sacro, então eu vou olhar o sacro. Vai? Não. Dos dois lados? Não, não é esquerdo. Aqui dói. Aqui, não. E aqui? Estou descendo o sacro. Já falou que aqui dói. No ajuste. Tudo bem? Alguém vai perguntar, mas ela disse que dói lá, por que está batendo lá de cá? É o efeito gangorra. Eu passei a chamar assim, efeito gangorra, né? O lado que normalmente fica abaixo do nível correto de alinhamento é o lado que manifesta dor. Exceto por 3 regrinhas, por 3 partes do corpo que acontece ao contrário. O restante do corpo todo vai manifestar dor do lado em que o desalinhamento é para baixo. Como o caso do quadril. Se esse daqui estiver mais baixo e o outro estiver mais alto, esse aqui vai apresentar dor ao toque. O outro não, ou então vai apresentar uma dor dispersa e não uma dor forte. O lado que dói é o que está mais alto? É o que está mais baixo. Por isso que a gente bate do outro lado. Para fazer o efeito gangorra. Tá? Melhorou aqui? Eu não posso mais ficar... Dá até um pouquinho, né? Aqui. Aqui. Aqui, né?
Dá licença. Aqui, no isquio? Não. E aqui nesse? Dói. No joelho. Dói mesmo, gente. Dói mesmo. Tá? E agora? Aliviou um pouco. Aqui? No toque não dói. E aqui? Não dá. Não dói. E aqui? Ainda está doendo? Tá, mas eu acho que é memória, não? Não. Mas dói. Agora vamos baixar os isquios. Gente, na minha idade, falar em baixar bumbum, não. Eu faço um monte de exercício para levantar. Aqui ainda dói? Aí não. Hã? Não. Não, parou? Aqui? Melhorou? Aí parece que entra um arzinho de dor, mas aí vem para cá. Ó. Nossa, Deus do céu, isso aí, Né? Você vê como é que é legal? É só o tamanho da área. Tá? E exceto esse aqui, que ele ainda tem um chumbinho que gera uma vibração. O que é isso? É, dentro do martelo ele é gera vibração. Vou dar uma enxugada aqui na careca, porque esquentou agora. Hã? Como é que tá? Frio invade, já viu, né? Como é que tá agora? Melhorou, né? Agora vamos virar de barriga para cima. Teve muito... Amassou o para-choque agora. Fica uma lembrança que um dia doeu alguma coisa ali, né? Uma lembrancinha. Agora vai melhorar, pode ser que melhore um pouco mais, tá? Pode ficar relaxado. Aqui dói? Doeu. Aqui. Esse lado aqui doeu mais, né? Eu preciso olhar o pubis. Tudo bem? Dá licença. O osso do pubis. Olha, só vou mostrar para vocês o que eu estou olhando aqui agora, tá? A parte de cima aqui. Tá? Essa parte aqui. Que aí vem aquela questão. A maioria das mulheres que tiveram bebês costumam apresentar dor nessa região ao toque. E isso indica que o pubis caiu e existe aquela possibilidade da bexiga caída, da incontinência urinária. Nossa, agora tá uma dorzinha. Agora ele vai começar a avisar. Agora ele vai começar a avisar. O que acontece? Deixa eu falar para vocês o que acontece. A gente está falando de sistema nervoso, tá? Então, quando a gente começa a mexer, a gente está trabalhando o sistema nervoso em um bate-papo entre esse sistema límbico e ele volta com a informação e vai começar a avisar para você aonde também tem problema. Então, não quer dizer que não estava doendo ali. O problema estava ali e estava quieto. Agora ali também tem que arrumar. É isso que o cérebro está avisando para a gente. Ali também tem que arrumar. Então, quando a gente se lembrar que tem o problema de desalinhamento no quadril, fatalmente, se esse problema é antigo, se a pessoa tem dor há mais de 6 meses, ela também já está com algum probleminha no joelho, já tem algum probleminha na canela, já tem algum probleminha na sola dos pés. É que às vezes o problema não se manifesta se você não for lá cutucar, mas se você for lá e cutucar, ele vai mostrar. Tá? Já tá lá. Então vamos fechar aqui. Deixa eu olhar aqui um pouco, tá? Vai. Do lado de lá. Esse aqui doeu, né? Centro. Do lado de lá, né? Vamos olhar aqui na articulação da coxa. Tudo bem? Continua ali. Aqui. Às vezes você já arruma aqui, até a dor no joelho já vai sumir.
agora. Menos. Desse lado aqui. Isso. Vai levantar as duas pernas, tá? Isso. Segura para mim aqui, assim. Bota a mão aqui e a outra também. Isso, assim. Coloca uma mão do lado da outra. Isso, assim. Isso. Sem puxar, tá? Isso. Eu vou mostrar para esse lado aí agora. Isso aqui indica que o pulso daquele lado tá caído. Ferramenta pode ir embora. Também foi assim, a pessoa se decide de quatro. Aí assim, melhor ainda. Um pouquinho, né? Levantar só mais um pouquinho. Ela disse que já melhorou a dor daquele lado, tá? Professor, te perguntar, tem um mínimo de batidas? Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Com o tempo, você começa a perceber que o som muda à medida que vai alinhando, tá? Então, vamos observar que no primeiro momento o som ele é uma batida aguda e seca. E à medida que ele vai ajustando, ele vai afofando. A gente vai adquirindo alguma intuição conforme o tempo vai passando e a gente mentalmente já sabe o tanto que tem que bater só de olhar. Mas à medida que você vai ganhando experiência, você observa que o som muda, né? E aí você começa a meio que saber quantas batidas você vai precisar. Então, a princípio, é um som seco. Seco, agudo, e à medida que vai ajustando, ele vai ficando mais grave e vai ficando mais fofo. Um som afofado, sabe? Vamos lá. E a dor aqui? Melhorou? E aqui do joelho, aquela dor parou? Isso. Aqui do lado. Então, agora a gente já vai ver essa questão que possivelmente tem trocando. Aqui dói? Não. E aqui? Vai descendo, vai aumentando. Parte interna? Parte interna não, né? Deixa eu colocar a posição aqui assim. Isso. É como se tivesse uma linha. E ela é uma dor meio que... Aquela dor de queima, né? Do aperto, né? Estica bem os pés. Isso. Flexiona aqui, estica bem o joelho. Agora. Melhorou, né? Levantei a Tem tempo para os outros dois? Deixa eu ver, senão não vai dar tempo. Aí, Aquele conforme senhorzinho for, ali, ó. Atende ele ali, ó. Já na porrada. Já manda porrada ali. Vai lá. vai lá, Massador, pelo menos para ele dar uma- Tendinite por sede? Solta o braço. Solta. Dói aqui? Dói. Doeu, né? Aqui? Não, aqui na frente dói. Não. Deita um pouquinho de baixo para baixo. Deixa seu sapato. É um caso mais comum, que pega todo mundo, tá, gente? Tendinite e bursite, tá? A tendinite é um negócio que precisa de um pouco mais de tempo de tratamento. Aí é legal, a gente entra com o Seitai, mas o Seitai, no caso de uma tendinite, ele acaba sendo um complemento. A gente já inverte. Então, você entra nele com um complemento e
trata a tendinite mesmo de outras formas, com acupuntura, com moxa, com spirotape, com stipper. Eu consigo diminuir a escoliose já Consegue. proeminente Consegue. com o grandão? Consegue. Não precisa do grandão, não. Pode ser com o menor também. Consegue. Consegue. E claro que vai ter níveis de diminuição conforme a idade da pessoa e conforme a cronicidade do problema. Mas diminui. Principalmente aquela... Aliviou, né? Aqui atrás, né? Principalmente aquela síndrome do celular, que é mais comum, inclusive, nos jovens hoje. Né? O famoso cupinzinho, diminui bem. Mesmo a idade, já sendo uma idade mais avançada? Então, aí já vai ficando um pouco mais difícil, porque a gente já vai perdendo flexibilidade nas articulações, vai diminuindo o líquido sinovial. Mas dependendo da vida que a pessoa leve, porque a questão de idade é muito relativa, né? Caraguatatuba, por exemplo, tem idoso de 80 anos que faz 20 quilômetros de corrida. Então, já muda a regra para ele. É diferente. Então, é uma pessoa que tem uma atividade física que vai ajudar no processo dele. E quem não tem? Aí já dificulta um pouquinho. Eu faço. Dependendo, o estilo de vida da pessoa ajuda muito ou atrapalha muito. Ajustando o eixo da articulação do húmero do acrônimo. Vamos ver a diferença do som do martelo, né? Vai? Ele vai descendo aqui, né? Vai sentar agora, tá? Deixa eu ver aqui uma coisa. Aí atrás, né? Dói aqui? Ou melhorou aquela dor? Melhorou aquela, né? Isso. Aqui é interessante, porque embaixo, bem da axila mesmo, na articulação, é uma das dores que a pessoa não sabe que ela tem, quando tem esse tipo de problema. Então, quando você vai lá e cutuca, normalmente a dor é como se estivesse entrando uma ponta de faca. Muito dolorido. Então, você já entende que, nesse caso aqui, você tem um afastamento. Que seja da espessura de 3 folhas de papel. Você tem um afastamento, que já começa a causar problema. Então, a gente faz a manobra e já não sente mais a dor. Lá embaixo, já não tem mais. E agora a gente começa a tratar a cintura escapular. Tá? Bota essa mão, relaxa desse lado. Isso. Abre a mão. Fica agora assim, tá? Não baixa mais. Relaxa bem aqui. Tudo bem? De costas para vocês rapidinho, tá, gente? Cada posição. Só para vocês verem. A posição daquela outra. Agora do lado. Isso. Aqui. Aqui onde sente o problema, né? Vai aqui. Um pouquinho. E aqui. Dói.
explicando aqui. Falando de uma dor que tem aqui no ombro. Aí nessa hora eu lembro da palestra do Tung, né? A gente está mexendo num ponto também aqui mais longo. Está mexendo num ponto mais longo. E esses dedos aqui, a gente tem uma relação com as vértebras cervicais. E muitas vezes o problema do ombro está ligado aqui, a vértebra cervical. Então, imagina aqui, C1, C2, C3, C4, C5. Às vezes a gente fica muito ombro, e aí se a gente considerar todo o sistema nervoso até onde chega a ponta final, até uma unha encravada, se estiver aqui machucado, pode estar gerando um problema ao longo do canal todo. E aí pode manifestar uma dor ali no ombro, uma dor no pescoço, uma dor aqui na base aqui do hospital. Ela está com dor na base do hospital, né? Então a gente vai procurar soltar aqui um pouquinho. Esse aqui soltar aqui. Tudo bem? Aqui eu não empurro o pescoço dele. Eu só apoio para ele não ficar sambando. Eu vou tracionar aqui um pouquinho. Eu muito só falo que eu vou aliviar. Tudo bem? Acho que a única parte mais dolorida do New Seitai é essa. Tracionar dedos. E nem sempre dói. Só se tiver problema no longo do caminho. Tudo bem? Sim. E é interessante, né? Se a gente puder falar do choque, lembrar do Teti, a última paciente que eu atendi, que tinha essa questão da incontinência urinária, que foi uma das que relatou que depois que a incontinência começou, depois que teve filho, que melhorou depois da primeira sessão de Seitai, ela também relatou o movimento, que foi o Teti. A gente trabalhando nas pernas, no joelho, onde a gente sabe que também passa ali um canal do estômago, e quando foi feito o ajuste, ela sentiu choque dentro do estômago. Isso que foi mais engraçado, ela deu um pulo da maca que quase que foi dessa altura, e ela sentiu ali, sentiu os efeitos de estômago, depois acalmaram e estabilizou. Eu vou dar uma olhada aqui atrás. Aqui que dói? Aqui, você sente a dor? É? Tá doendo ainda? Aqui. Oi? Não tá doendo, não? Muito bem. E aqui ainda tá? Pouquinha coisa agora, né? Vira essa palma aqui. Quase acabando aqui com ele aqui, tá? Mas assim, mínimo, mais uma vez. Relaxa bem o ombro. Isso, pode relaxar. Isso, deixa ele soltinho. Deixa eu soltinho. Isso. Pode soltar. Agora. Oi? Melhorou. Melhorou? E aqui em cima? Melhorou também? Igreja Pentecostal do Daniel. Então, gente, basicamente, essa é a demonstração que a gente tinha para fazer para vocês, tá? É um sistema bem simples, complexo, porém, não é difícil. Tem um raciocínio básico nesse primeiro momento, que é o momento New Seitai. A gente consegue aprofundar muito ainda, e a grande dificuldade hoje ainda é a escassez de literatura em língua portuguesa. Mas já tem muita coisa por aí, já tem alguma fonte que dá para estudar, e eu tenho procurado estudar bastante, desenvolver para além do New Seitai, para poder ter algum efeito legal. Esperar alguma diferença de iniciar pela parte anterior e pela parte posterior, ou não? Não. A única premissa básica que a gente costuma ter é iniciar pelo quadril. Não importa se pela frente ou por trás. Então, se a pessoa chega com uma queixa principal, que seja uma dor no ombro, né? Eu
tenho como praxe primeiro averiguar o quadril. Mesmo que ele diga que não doa nada. Por quê? Porque provavelmente, se tem um problema de dor no ombro, que é uma das cinturas que a gente tem, que é a escapular, ela não começou ali em cima à toa, exceto se começou por uma lesão, por um tombo, por uma queda. Então, mas se não houve isso, é importante a gente dar uma olhada ali no quadril, porque deve ter alguma coisa ali. Tá certo? Há mais alguma pergunta? Gente, dia 2 e dia 3, se tudo correr bem, a gente tem uma turma aí na Ebramec também de New Seitai, tá? E no dia 28 e 29 de maio, a gente deve ter aí uma no Instituto Sol também. Eu acho que eu vou escrever também meu Instagram aqui para vocês. @devir, tá? Cursos. E a gente ministra o curso particular também, então não carece de abrir uma turma para a pessoa fazer o curso se ela tiver interesse. É só conversar diretamente com a gente, que a gente faz o que a gente chama de CIA, né? O curso individual agendado. E é só questão de combinar. Certo? São 30 horas. Eu costumo dar um suporte vitalício aí para o pessoal. Eu falo que é um suporte durante o tempo, mas se a pessoa precisa de mais tempo de suporte, a gente está sempre dando feedback. Eu tenho aqui, eu tenho um aluno aqui que não me deixa mentir, que lá de Manaus. Ele é aluno nosso, vez por outra ele está lá com a gente ainda, já está atendendo o New Seitai também. Então, a gente está sempre dando esse suporte para os alunos. A gente preza muito para a divulgação de New Seitai, para que o New Seitai chegue o máximo de pessoas possíveis devido ao benefício. Então, eu acabo prezando muito pela qualidade do aluno. Então, 30 horas, mas tem esse monte de outras horas de suporte que a gente vai dando que a gente nem contabiliza. Tá? Hã? Professor, muito obrigado, viu? Obrigado, gratidão. Pessoal, o Daniel está sempre no Instagram, sempre está postando, realmente ele dá até cursos individuais, vale a pena, não é porque impressiona por causa do martelo, mas é uma técnica muito interessante que começou com o Sensei Hideshi Koto, né, que ele acho que trouxe, e o Daniel é um dos meninos mais aplicados aí que eu conheço ele. Conheci ele via rede social, mas eu acompanho sempre ele. Então, vale a pena, o pessoal aí que precisa fazer aí para mim. É isso aí. Adquirir esses equipamentos. Eu vou colocar eles aqui enquanto eu respondo, tá, gente? Para poder dar o espaço para o colega que vai. Os equipamentos, hoje em dia, a gente tem aí alguns fornecedores. Esses especificamente aqui são do Sensei Roberto Rochino, que juntamente com o Sensei Goto foi quem começou a desenvolver ferramentas aqui no Brasil. E aí eu vou falar para vocês uma coisa, tem ferramentas no Brasil que não se encontram no Japão, tá? Por quê? Sensei Goto disse uma vez que ele aprendeu Seitai aqui no Brasil. Né? Mais cedo alguém também comentou, né, que nem tem problemas aqui, né? As pessoas nem procuram a gente, exatamente por isso. Ele falou que o hábito do japonês não aparecia tanto problema assim para ele tratar como aparece no brasileiro. Então foi aqui que ele se viu na obrigação de desenvolver muita coisa. Tá? E por conta disso, as ferramentas foram desenvolvidas com base na realidade do brasileiro. Então esse é um fornecedor, Sensei Roberto Rochino, e tem outros que eu não posso ainda indicar porque eu ainda não experimentei, mas na medida que eu for experimentando eu costumo indicar. Se eu achar que, pô, tá legal isso que dá para trabalhar, eu indico para vocês. O valor das ferramentas, só adiantando, não é barato, mas vale o investimento, que é uma ferramenta que é para a vida inteira. Pode. 22 peças, está em torno de 1.280. 1.280 é o preço do meu carro. Muito obrigado, então, Daniel, mais uma vez, agradeço. Obrigado. Agora acho que é a Sensei Letícia e depois a gente toma um café, pode ser? Vem, Sensei, por favor. Quer ajuda aí? Tranquilo?